Olá, excelentes, tudo bem? Qual o melhor tesouro? Tesouro Selic ou o tesouro pré-fixado? Momento em que a Selic só cai. Esta foi a dúvida da Delci Souza. Obrigado pela sua dúvida e hoje eu vou responder aqui com mais uma aula de excelência no bolso para você. Então, se você quer descobrir qual é o melhor ou como combinar os dois em determinados momentos da economia, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative as notificações, porque desta maneira, publica uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular, você não perde nenhuma sequência de aula e é tudo gratuito, 0800 na faixa. A Delci trouxe a seguinte pergunta. Ela assistiu, tá, um shorts, um vídeo curto aqui dentro do nosso canal e ficou com uma dúvida. Bom, qual dos dois é o melhor? Tesouro Selic ou o tesouro pré-fixado, no momento, tá, em que a Selic está em queda. Bom, isso é verdade, né? A Selic em queda, e aí, prof, o que eu devo fazer? Então, bora lá para a aula e entender exatamente o que a gente precisa neste momento. O tesouro Selic versus o tesouro pré-fixado, a primeira coisa que nós vamos entender aqui agora é a diferença entre os fundamentos. Porque muitas das vezes o pré-fixado pode trazer uma rentabilidade melhor, ao passo que o Selic tem, Tesouro Selic tem os seus fundamentos e a sua estratégia. Então, não faz sentido ficar discutindo qual é o melhor ou o pior, mas como eu utilizo os dois. Por quê? Em determinados momentos eu vou usar mais o Tesouro Selic, em determinados momentos eu vou deixar o Tesouro Selic e utilizar o tesouro pré-fixado. Então é isso que a gente precisa entender aqui. E sem os fundamentos não adianta. Você vai ficar procurando diquinhas na internet e não vai entender. Por isso que é aula, tem um objetivo. E se você ficar comigo até o final desta aula, eu tenho certeza que você vai saber a diferença entre os dois e quando utilizar. Uma vez que este aprendizado não é para agora, é para a sua vida. Então imagine daqui a 5, 10 anos com o conhecimento que você tem hoje, tá? Então eu acredito que vale a pena ficar comigo e se fizer sentido, deixe seu like e as suas dúvidas nos comentários, beleza? Então vamos lá. Tesouro Selic olhando para os fundamentos. Imaginem que são os pilares, né, deste título. Então aqui eu trouxe para você o preço. Tá? Então, por que isso aqui? Primeira coisa que nós temos que olhar é o fundamento do preço para fazer uma das análises, certo? Então, observe que esta aqui, olha, é uma reta, está subindo aqui, olha, esse aqui é o preço do Tesouro Selic. Então, qualquer criança que olhar isso aqui vai perceber. Você pode pedir seu filho, sua filha, sobrinho, neto, assim, bom, olha para mim o que está acontecendo com aquele gráfico, tá? Olha para o titio, para a mamãe, para o papai, para a vovó. Bom, a criança vai dizer, olha, está sempre crescendo, é um aviãozinho que está subindo para decolar. Então pronto, a gente já tem aqui, tá, o que está acontecendo. O preço da taxa Selic, né, o preço do Tesouro Selic, quando comparado com a taxa Selic, está sempre crescendo o preço, independente da taxa que vai cair. Neste momento, a gente sabe que a Selic está em queda. Mas ela vai poder subir, ela vai poder cair. Mas como assim, prof? Selic em queda e o preço subindo? Sim, porque ele está sempre positivo, não tem marcação a mercado. Tá? Na verdade tem, mas é pequenininha, quase nula, tá? Então isso aqui é importante que você saiba, tá? E aí o que é que nós vamos analisar aqui? O próximo ponto, vamos analisar o que acontece com a Selic, ou seja, aquele indexador que entrega a rentabilidade no seu bolso. Quando a gente olha a taxa Selic aqui medida em termos anuais, a gente observa que ela já chegou aqui, olha, a 14,15%, tá? Então aqui
já está caindo aqui na casinha de mais ou menos 10 e alguma coisa. Ela já chegou aqui na casa de 2 e já chegou aqui também nesse momento aqui de 6. Vamos analisar estes pontos. Quando a Selic estava 14%, todo o dinheiro que você tinha estava sendo atualizado a 14%. Quando caiu para 6, prof, quer dizer que se ela cair para 6, eu vou perder dinheiro? Não. Quando ela caiu para 6, todo o dinheiro que você tinha começou a render 6% ao ano. E 6% é positivo, tá? Então aqui, viu no gráfico anterior que sempre fica crescendo? Às vezes cresce menos. Aqui crescia 14, aqui começou a crescer 6. Teve momento que ela cresceu só 2, menos que a poupança. Então, este era o momento de sacar dinheiro daqui e colocar no mínimo na caderneta de poupança ou em um outro tesouro. E agora ela está rendendo aqui na casa de 10%, com uma tendência de queda, tá? Então, neste momento, continua positivo e a Selic continua caindo, ou seja, a taxa da Selic, ela continua caindo. Beleza. Aqui um pouquinho eu comparo os dois, tá? E no pré-fixado? Primeiro fundamento do Tesouro Pré-fixado é que no momento em que você investe, no momento que você faz o investimento, ele tem uma taxa contratada que, se você mantiver até a data de resgate, aquela taxa ela é única. No entanto, tem marcação a mercado e os preços. Se você quiser resgatar antecipadamente, pode dar caca, você pode perder dinheiro. Por isso é interessante descobrir qual é o fundamento de cada um deles e quando utilizar. O Tesouro Selic você usa para reserva de emergência, quando você não sabe o que vai fazer com aquele dinheiro, tá? Você usa para reserva de oportunidade, para guardar o dinheiro e usar em um momento específico para a compra de um outro título. Então essa é a função do Tesouro Selic. Tesouro Selic é te dar liquidez diária e sempre positiva. Enquanto o Tesouro Pré-fixado, isso não acontece. Observa aqui comigo neste gráfico, onde eu trago o preço, novamente. Olha a baguncinha que é, olha o morrinho aqui, ó. Sobe, desce, aqui tem uma volatilidade maior desvio padrão, etc. Não quero entrar em termos técnicos, mas para você entender que o perigo aqui de mudar o preço é maior. Se você levar até a data de resgate, não perde dinheiro nunca. Mas se você quiser resgatar antes, tiver uma emergência, o Tesouro Pré-fixado pode ficar com um valor menor ou até negativo. Mas claro, para você que me acompanha e sabe das janelas de marcação a mercado, os alunos aqui ganham 20%, 30% ao ano em janelas específicas do Tesouro Direto. E tudo isso eu ensino dentro do meu curso aprendatesourodireto.com.br. Inclusive, link na descrição deste vídeo para você. Legal? Então, entendemos o fundamento inicial básico do Tesouro Pré-fixado, certo? E aqui agora eu tenho os dois lado a lado, tá? Comparando o preço do Tesouro Pré-fixado e aqui um outro gráfico comparando o preço do Tesouro Selic. O que nós observamos ao ver esses dois gráficos um ao lado do outro, analisando o preço, o que está acontecendo. No Tesouro Selic, mesmo com a queda da taxa Selic ali na casa de 10%, eu sempre terei aqui o meu valor positivo. No Tesouro Pré-fixado, eu posso até ter uma rentabilidade maior na contratação, mas isso me mostra que em determinados momentos eu posso ter perda se eu vender antecipado. Então esse se, ele é muito importante, tá? Para você entender que tem liquidez diária, ambos os títulos, esse vai estar sempre positivo, ganhando um pouco menos, talvez mais positivo, e neste momento acima da caderneta de poupança, e este cara aqui você pode ganhar mais do que o Tesouro Selic, mas você também pode perder. Então fica meio que uma estratégia que vai depender muito do seu objetivo. E aí, nós vamos entender o seguinte, no momento em que eu estou gravando esta aula para você, tá? Nós temos aqui o Tesouro Selic pagando Selic, tá? Mais um deságio de 0,14, tá? O que vai dar aí quase chegando em mais ou menos quase 11% bruto, tá? 10,90 e alguma coisa bruto. Do lado de cá, nós temos 11,61. Então, olha, 11,61%. Uma outra vantagem que o Tesouro Selic tem é que se você investir até 10K, aquela taxa da B3, ela é igual a 0%. Do lado de cá, você tem a taxa da B3, que é de 0,20% ao ano, tá? Então, isso aqui ao ano sobre o valor do seu patrimônio. Então, tem que fazer essas contas e descontar
para ver líquido o que dá mais. Neste momento, nós estamos vendo um pouquinho acima o Tesouro Pré-fixado, isso aqui já foi bem mais acima do que o Tesouro Selic, teve momentos em que a taxa Selic era bem maior do que aqui dentro do pré-fixado, e você precisa fazer uma combinação entre os dois, porque isso vai depender muito do seu objetivo. Então a gente tem que olhar os fundamentos daquele título e pensar o que vai acontecer. O que eu fiz aqui para te ajudar? Eu fiz uma simulação de compra dos dois tesouros, do Tesouro Selic e do Tesouro Pré-fixado. Acompanhe comigo. Eu fiz uma simulação lá comprando lá no ano de 2018, tá? O Tesouro Pré-fixado 2025 e o Tesouro Selic 2027. Não tinha os dois ali com a mesma data de liquidez, tudo bem? Então, comprei aqui mais ou menos a mesma coisa, olha, 1.124, 1.122, tá uma diferençazinha aqui, um troco aqui que é uma balinha. A pergunta é, prof, neste período, qual dos dois que rendeu mais? Então, isso aqui, com base nesses dados, você vai começar a buscar a sua estratégia. Eu também trouxe esta simulação para você. Então, acompanhe aqui. Neste período, tá? No dia em que eu fiz a simulação, se eu quisesse fazer um resgate antecipado no Tesouro Pré-fixado, tá? Eu teria R$ 2.018. Enquanto no Tesouro Selic, eu teria R$ 1.470. Então, levando em consideração o momento de compra lá atrás, que foi em 2018, mas isso aí serve para você fazendo estas comparações ao longo do tempo, entendendo que não basta ter, aplicar ali no Tesouro sem que você conheça, sem que você faça a simulação, entenda o extrato analítico, marcação ao mercado, porque você pode perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro por falta de conhecimento, falta de aprendizado. Observe que aqui, olha, mesmo o Tesouro pré-fixado rendeu mais do que o Tesouro Selic neste período de análise. Então, você que quer investir e precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você, entre o Tesouro Selic e o Tesouro pré-fixado, tenha os dois. Tenha também o IPCA. Então, a primeira coisa que você precisa, olha, qual que é o meu objetivo principal definido? Reserva de emergência? Atingir minha independência financeira? Comprar minha casa? Fazer uma viagem? Por quê? O time, a liquidez destes sonhos, destes objetivos, devem estar atrelados à escolha de um título, tá? Qual que é o seu nível de conhecimento? Tá? Hoje, o que você sabe do Tesouro Direto? Só chegar lá, apertar? Isso é o básico, uma criança sabe fazer isso. A pergunta é, você sabe analisar os dados que você tem do Tesouro Direto, momento certo de compra, venda, quando esperar, quando não comprar? Então isso aí está atrelado ao seu nível de conhecimento. E na minha orientação, tenha os três. Então tenha uma carteira onde você vai ter Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. A melhor combinação do Tesouro Direto é você ter os três em determinados percentuais, que vai depender muito daquilo que você quer investir. Ficou com dúvidas? Coloque aqui nos comentários. Um forte abraço do Prof. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!